Você já se perguntou por que algumas pessoas conquistam tudo o que desejam, enquanto outras vivem eternamente na promessa do "um dia vou fazer"? A diferença não está no talento, na sorte ou nas oportunidades. Está numa qualidade que Napoleon Hill chamou de disciplina de ferro. E hoje você vai descobrir como desenvolvê-la em apenas 7 dias para eliminar de uma vez por todas as desculpas que têm sabotado seus sonhos. A verdade é que vivemos numa era de distrações infinitas, onde a mediocridade se tornou o padrão e a disciplina virou um conceito quase místico. Mas Hill descobriu, após estudar os mais bem-sucedidos de sua época, que existe um padrão replicável para desenvolver uma mentalidade imparável. E o mais impressionante é que esse processo pode começar a transformar sua vida em questão de dias, não anos. Prepare-se porque os próximos minutos vão desafiar tudo o que você acredita sobre força de vontade, autodisciplina e realização pessoal. Ao final deste vídeo, você terá nas mãos um método prático e testado para eliminar as desculpas que impedem seu progresso e desenvolver o tipo de foco laser que separa os realizadores dos sonhadores. Se você está cansado de adiar seus objetivos, de viver sempre no "vou começar na próxima segunda" e quer finalmente assumir o controle total da sua vida, fique até o fim. Porque hoje você vai aprender como Napoleon Hill transformou homens comuns em gigantes do sucesso através de uma disciplina que ele próprio chamou de força imparável da mente concentrada. Vamos começar com uma verdade que vai doer, mas que precisa ser dita. O primeiro passo para desenvolver uma disciplina de ferro é entender que suas desculpas não são falhas de caráter, são estratégias do seu cérebro para manter você na zona de conforto. Napoleon Hill descobriu isso quando percebeu que todos os grandes realizadores enfrentaram exatamente os mesmos medos e resistências que você enfrenta hoje. A diferença é que eles desenvolveram um sistema para vencer essas resistências internas. Pense em qualquer área da sua vida onde você tenha adiado uma ação importante. Pode ser começar aquele projeto, fazer aquela ligação, estudar para aquela prova, ou mesmo ter aquela conversa difícil que você sabe que precisa ter. Sua mente imediatamente gera uma lista de razões pelas quais agora não é o momento ideal. Essa é a voz da resistência, e Hill ensinou que reconhecer essa voz é o primeiro passo para silenciá-la. A questão não é eliminar completamente esses pensamentos. Isso é impossível. A questão é desenvolver um sistema automático que os neutralize antes que eles paralisem sua ação. Hill descobriu que os mais disciplinados não são pessoas que nunca sentem medo ou resistência. São pessoas que agem apesar desses sentimentos. Aqui está seu primeiro exercício prático. Nos próximos 5 minutos, anote 3 desculpas que você tem usado repetidamente para adiar algo importante. Não as julgue, apenas as reconheça. Depois, para cada desculpa, escreva ao lado: "Esta é minha mente tentando me manter seguro, mas eu escolho crescer." Esse simples ato de consciência já começa a quebrar o poder automático dessas justificativas. Lembre-se, Hill sempre dizia que a disciplina começa com a honestidade brutal consigo mesmo. Você não pode mudar o que não consegue ver claramente. E quando você para de lutar contra suas desculpas e simplesmente as reconhece como mecanismos naturais da mente, você ganha poder sobre elas. E isso nos leva diretamente ao segundo elemento fundamental da disciplina de ferro, que muitos ignoram completamente. O problema da maioria das pessoas não é falta de motivação, é falta de sistemas. Napoleon Hill observou que os grandes realizadores não dependiam de inspiração ou vontade. Eles criavam estruturas que tornavam o sucesso inevitável. Era isso que ele chamava de hábito da realização. Pense assim: você não precisa de motivação para escovar os dentes pela manhã, certo? Por quê? Porque isso se tornou um sistema automático. Hill ensinou que qualquer comportamento pode ser sistematizado da mesma forma. E quando você sistematiza as ações que levam ao sucesso, você remove a necessidade de força de vontade constante.
A disciplina de ferro não é sobre ser um super-humano de força de vontade. É sobre criar ambientes e rotinas que tornem as escolhas certas mais fáceis que as escolhas erradas. Hill descobriu que os homens mais disciplinados de sua época eram mestres em arquitetar suas vidas para que o sucesso fosse o caminho de menor resistência. Vou te dar um exemplo prático. Se seu objetivo é se exercitar todas as manhãs, a abordagem disciplinada não é depender de motivação diária. É deixar a roupa de exercício preparada na noite anterior, definir um horário específico, preparar o ambiente e criar gatilhos automáticos que disparem a ação. Quando você acorda, não há decisão a ser tomada, apenas execução. Hill chamava isso de automatização da excelência. Quando você remove as microdecisões do dia a dia, sua energia mental fica livre para focar no que realmente importa, a execução excepcional. Aqui está seu segundo exercício. Escolha uma ação importante que você tenha adiado e projete um sistema ao redor dela. Defina quando, onde e como você vai fazer isso, todos os dias, pela próxima semana. Elimine as variáveis, prepare o ambiente, crie gatilhos automáticos. Transforme sua meta num sistema, não numa esperança. E lembre-se do que Hill sempre enfatizava: pequenos sistemas consistentes criam resultados extraordinários ao longo do tempo. E uma vez que você tem os sistemas no lugar, chegamos ao terceiro pilar da disciplina imparável. Napoleon Hill descobriu algo fascinante ao estudar os mais bem-sucedidos. Eles não tentavam ser perfeitos, eles se comprometiam com a constância. Essa é uma diferença crucial que a maioria das pessoas não entende. A disciplina de ferro não significa nunca falhar, significa nunca parar de recomeçar. Hill observou que os grandes realizadores tinham uma relação completamente diferente com o fracasso. Para eles, um dia ruim não era evidência de falta de disciplina, era simplesmente parte do processo. Eles entendiam que a disciplina verdadeira se revela não na ausência de quedas, mas na velocidade com que você se levanta. Pense em qualquer atleta de elite. Eles não treinam apenas nos dias em que se sentem motivados. Eles treinam especialmente nos dias em que não querem treinar. É nos momentos de resistência que a disciplina realmente se fortalece. Hill chamava isso de forjamento do caráter através da adversidade. A maioria das pessoas abandona seus objetivos no primeiro obstáculo porque acreditam que disciplina significa perfeição constante. Mas Hill ensinou exatamente o oposto. Disciplina significa compromisso constante, não performance perfeita. É a capacidade de voltar ao caminho rapidamente depois de cada desvio. Aqui está uma verdade que pode revolucionar sua mentalidade. Você vai falhar. Vai ter dias ruins, vai ceder às tentações, vai quebrar seus próprios compromissos. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. A questão é o que você faz nas primeiras 24 horas depois de uma falha. Hill descobriu que os mais disciplinados tinham um protocolo específico para lidar com os deslizes. Em vez de se afundarem em culpa ou desistirem completamente, eles tinham um sistema de reinicialização rápida. Reconheciam o erro sem drama, identificavam o que causou o desvio, ajustavam o sistema se necessário e voltavam à ação imediatamente. Seu terceiro exercício é criar seu próprio protocolo de reinicialização. Escreva exatamente o que você vai fazer quando quebrar um compromisso consigo mesmo. Pode ser algo como: vou reconhecer o deslize sem me julgar, vou identificar o gatilho que causou isso, vou ajustar meu sistema se necessário e vou executar a próxima ação programada dentro de 2 horas. Ter esse protocolo definido remove a paralisia emocional que segue os fracassos temporários, e isso nos leva ao quarto elemento, que talvez seja o mais poderoso de todos. Napoleon Hill fez uma descoberta revolucionária. A disciplina não vem de dentro para fora, ela vem de fora para dentro. O que isso significa? Significa que seu ambiente molda sua disciplina muito mais do que sua força de vontade. Hill observou que os homens mais disciplinados eram mestres em criar ambientes que sustentavam seus objetivos. Pense assim:
É muito mais fácil manter uma dieta saudável quando sua geladeira está cheia apenas de alimentos nutritivos do que tentar resistir a junk food que está sempre ao alcance. É mais fácil manter foco no trabalho quando você elimina as distrações do seu espaço do que tentar ignorá-las através de força de vontade pura. Hill chamava isso de engenharia do ambiente para o sucesso. Ele percebeu que os mais realizadores não dependiam apenas de disciplina interna. Eles criavam condições externas que tornavam a disciplina mais natural e sustentável. Isso se aplica não apenas ao espaço físico, mas também ao ambiente social. Hill descobriu que as pessoas ao seu redor têm um impacto enorme na sua capacidade de manter disciplina. Se você se cerca de pessoas que normalizam a procrastinação, que fazem piada dos seus objetivos, ou que vivem fazendo desculpas, sua disciplina vai ser constantemente testada. Por outro lado, quando você se cerca de pessoas que também estão comprometidas com o crescimento, que celebram disciplina, que têm objetivos ambiciosos, sua própria disciplina é reforçada automaticamente. Hill chamava isso de contágio positivo da excelência. Aqui vai um exercício transformador. Faça uma auditoria completa do seu ambiente. Primeiro, olhe seu espaço físico. Que elementos estão facilitando os seus objetivos? Que elementos estão sabotando-os? Faça mudanças imediatas para alinhar seu ambiente com suas metas. Depois, faça uma auditoria social. Com quem você passa a maior parte do tempo? Essas pessoas te inspiram a ser mais disciplinado ou te puxam para a mediocridade? Isso não significa abandonar amigos, mas significa ser estratégico sobre quando e como você interage com diferentes pessoas. Lembre-se, Hill sempre dizia que você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você quer disciplina de ferro, precisa se cercar de pessoas que modelam disciplina de ferro. E chegamos ao elemento final, o que Hill considerava a chave mestra de toda disciplina verdadeira. A descoberta mais profunda de Napoleon Hill sobre disciplina foi esta. Ela só se torna verdadeiramente poderosa quando está conectada a um propósito maior que você mesmo. Hill observou que os homens mais disciplinados não eram motivados apenas por ganho pessoal. Eles eram impulsionados por uma missão que transcendia seus próprios interesses. Pense nos grandes líderes, inventores, artistas que Hill estudou. Eles não mantinham disciplina férrea para impressionar outros ou para benefício próprio apenas. Eles eram movidos por uma visão de como poderiam impactar o mundo, de como poderiam deixar um legado, de como poderiam servir algo maior que eles mesmos. Isso cria o que Hill chamava de disciplina sem esforço. Quando você está genuinamente conectado a um propósito maior, a disciplina deixa de ser um fardo e se torna uma expressão natural de quem você é. Você não precisa se forçar a trabalhar duro numa missão que te inspira. Você precisa se forçar a parar. Hill descobriu que quando as pessoas conectam seus objetivos pessoais a um impacto maior, seja na família, na comunidade, no mundo, elas acessam reservas de energia e persistência que nem sabiam que existiam. A disciplina deixa de ser sobre privação e se torna sobre contribuição. Aqui está uma pergunta que pode mudar tudo. Como seus objetivos pessoais podem servir outras pessoas? Como seu sucesso pode criar valor para o mundo ao seu redor? Quando você encontra essas conexões, sua disciplina se transforma de obrigação em inspiração. Vou te dar um exemplo prático. Se seu objetivo é ficar em forma, em vez de focar apenas na sua aparência, conecte isso a como você pode ser um modelo de saúde para seus filhos, ou como você pode ter mais energia para servir sua comunidade, ou como você pode inspirar outros através do seu exemplo. Essa conexão amplifica sua motivação exponencialmente. Seu exercício final é definir o porquê maior dos seus objetivos principais. Para cada meta importante, escreva como alcançá-la vai beneficiar outras pessoas além de você. Como vai impactar sua família, sua comunidade, o mundo? Essa conexão vai transformar sua disciplina de uma luta constante numa força natural e sustentável. E aqui está algo poderoso que Hill ensinou.
Quando você serve a algo maior que você mesmo, o universo conspira para apoiar seus esforços. Oportunidades aparecem, pessoas certas cruzam seu caminho, recursos surgem de lugares inesperados. Isso não é misticismo, é o resultado natural de alinhar sua energia pessoal com forças maiores. Agora você tem os 5 pilares da disciplina de ferro: reconhecer e neutralizar desculpas, criar sistemas automáticos, comprometer-se com constância em vez de perfeição, engenheirar seu ambiente para o sucesso e conectar seus objetivos a um propósito maior. Esses não são apenas conceitos, são ferramentas práticas que você pode implementar imediatamente. Mas aqui está a verdade final que Hill descobriu. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Você pode assistir 1000 vídeos sobre disciplina, ler dezenas de livros sobre sucesso, participar de inúmeros cursos sobre desenvolvimento pessoal, mas nada disso importa se você não der o primeiro passo hoje mesmo. A disciplina de ferro não é construída em grandes gestos heróicos. Ela é forjada em pequenas decisões diárias. É na escolha de fazer a próxima coisa certa, mesmo quando você não quer fazer. É na decisão de honrar seus compromissos consigo mesmo, especialmente quando ninguém está vendo. É na coragem de recomeçar toda vez que você tropeçar. Hill sempre dizia que a diferença entre os que conquistam tudo o que desejam e os que vivem na mediocridade não está no talento, na sorte ou nas circunstâncias. Está na disposição de fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, quer você sinta vontade ou não. Então aqui está meu desafio para você. Não deixe este vídeo ser apenas mais um conteúdo consumido passivamente. Escolha uma das 5 estratégias que compartilhei e implemente ela nas próximas 24 horas. Não espere pelo momento perfeito. Não espere sentir mais motivação. Não espere até ter todas as respostas. Comece agora. Comece imperfeito, mas comece. Se este conteúdo impactou você, se você está pronto para finalmente eliminar as desculpas e desenvolver a disciplina de ferro que vai transformar sua vida, eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho a disciplina. Não é apenas um comentário, é uma declaração pública do seu compromisso com uma nova versão de você mesmo. E se você realmente quer dominar não apenas a disciplina, mas todos os princípios que Napoleon Hill descobriu para criar uma vida extraordinária, certifique-se de se inscrever neste canal e ativar o sininho, porque toda semana eu compartilho estratégias práticas e testadas para transformar sua mentalidade, seus hábitos e seus resultados. Mais importante ainda, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Porque quando você ajuda outros a crescer, você acelera seu próprio crescimento. É assim que funciona a lei universal da reciprocidade que Hill tanto falava. Lembre-se, sua vida muda no momento em que você para de fazer desculpas e começa a fazer escolhas. A disciplina de ferro está ao seu alcance, mas apenas se você escolher forjá-la através da ação consistente. O futuro que você deseja está esperando do outro lado da disciplina que você está disposto a desenvolver. A pergunta não é se você é capaz, você é. A pergunta é se você vai escolher pagar o preço pequeno da disciplina diária para evitar o preço enorme do arrependimento futuro. A decisão é sua e o momento é agora. Pare de adiar, pare de fazer desculpas e comece a construir a vida extraordinária que você merece viver. Sua jornada para a disciplina de ferro começa com a próxima ação que você tomar. Faça dessa ação uma que seu futuro eu vai te agradecer por ter tomado.